Paz de Jesus, boa noite para todos. Amém. Paz seja sobre cada um de nós. Paz seja sobre a sua vida. Você já declarou a paz do Senhor Jesus Cristo sobre quem está do seu lado aí? Você pode fazer isso? Declara a paz do Senhor sobre ele. Em nome de Jesus. Que assim seja. Vamos orar. Pai, te damos graças, ó Deus, nessa noite, por tudo que tu já fizeste, por esse período de adoração, de louvor na tua presença. Também te damos graças por esse dia, pelas vitórias que vieram sobre as nossas vidas, Senhor. Te louvamos, te entronizamos e declaramos nesse momento que a tua palavra venha sobre nós com toda a liberdade, Pai. Venha trazendo cura. Nós estamos aqui nessa noite porque estamos sedentos pela tua cura. Estamos sedentos por ser transformados, assim como falamos nessa canção agora. Estamos sedentos por sermos avivados por ti, Senhor. Por isso fala aos nossos corações. Nós estamos com o coração aberto aqui nesse lugar. Também pedimos que esse ambiente esteja completamente, ó Deus, aberto para a manifestação do seu poder sobre nossas vidas, sobre nossos corações, provocando a mais profunda libertação em nosso ser que precisamos. Queremos ser transformados por ti. Queremos crescer diante de ti. Queremos chegar à estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo Jesus, Pai. Seja assim sobre nós, em nome de Jesus, que venha essa libertação para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Amém? Quantos dão amém a essa palavra? Amém. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas 17. Vou ler apenas alguns versículos. Que você abrisse, que você ligasse. E que você tivesse um pouco de paciência para a gente descortinar um tema. Eu pretendo falar sobre ele e não ser faltoso. Lucas 17, a partir do versículo 1, diz: Disse Jesus aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, e 7 vezes no dia vier contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Disse-lhes então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Amém? Repete comigo esse termozinho final aqui. Eu vou contar até 3, vocês vão responder, vão repetir esse termo 3, aumenta-nos a fé. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Quantos querem ter sua fé aumentada nesse dia aqui? Amém. Eu creio que o Senhor vai aumentar a nossa fé. Eu creio que o Senhor vai nos libertar de alguns sofismas que nós carregamos, para sermos um povo livre, aquele povo a quem Deus escolheu, para gozar plenamente, né, da vida abundante que Cristo tem para nós, e sermos instrumento de graça de Deus para os outros também. Você quer ser? Esse texto que a gente leu, ele fala acerca dos escândalos, também fala acerca do perdão e do poder da fé. Você vai ver que esses discípulos que estavam aqui, até pouco tempo, foram pessoas que viram os mais variados milagres de Jesus. Não vou entrar aqui em detalhes, mas se você passar a página aí, você vai ver que eles viram a tempestade se acalmar, eles viram a ressurreição da filha de Jairo, eles viram a cura dos 10 leprosos. Então era uma geração que viam muitos milagres. Mas em que contexto eles pediram para aumentar a fé? Foi exatamente por sentirem dificuldades de colocar em prática a prática do perdão. Quando Jesus começou a descortinar sobre a questão do perdão, eles sentiram dificuldade e eles falaram: Senhor, se é assim, aumenta-nos a fé. É interessante que ele começa esse versículo com uma palavra, no versículo 1, que ele fala assim: é impossível que não hajam escândalos.
Escândalo, na verdade, vem do grego escandalon, que é uma palavra para um gatilho ou para uma isca que a gente deseja apanhar pequenos animais ou pássaros. Quando você coloca na gaiola, quando você arma uma arapuca, existe ali um gatilho e uma isca. E o animal não vê armadilha. O animal só vê a isca. Então eu quero dizer que é assim exatamente que Satanás faz em nossas vidas. Eu queria que você compreendesse isso de todo o teu coração. É exatamente assim que Satanás entra em nossas vidas. Ele entra através de sutilezas. Satanás nos prepara ciladas, elas, como as iscas, né, não são perceptíveis. E ele coloca diante da gente. E quando nós não vemos essa isca, o que acontece? Nós a engolimos, nós somos apanhados e nos tornamos prisioneiros, ou seja, ficamos ofendidos. Uma tradução em português para a palavra escândalo é ofendido, é ofensa, é revolta. Então, quando nós engolimos a isca, nós ficamos revoltados, ficamos muitas das vezes ofendidos. Quantos aqui já ficaram ofendidos na sua vida? Levanta a mão. Ixi, abaixa. Abaixa. E é por isso que Jesus nos coloca de sobreaviso. Ele fala assim, olha, virão as ofensas. Inclusive é necessário que venham as ofensas. Ou é impossível que elas não venham, elas vão chegar. Mas o problema não é as ofensas chegarem. O problema é como eu lido com as ofensas. E aí eu falo para você que é impossível que não haja na nossa vida pessoal. É impossível que não haja na nossa vida familiar. É impossível que não haja na vida da igreja circunstâncias que venham com o propósito de nos ofender. Circunstâncias que venham com o propósito de nos ferir, de nos levar a tropeçar. É comum isso acontecer. E quando é que eu sei que eu estou ofendido? É quando eu penso no incidente que aconteceu com uma pessoa. É quando eu estou caminhando bem. É quando eu estou achando que eu estou livre. É quando eu estou achando que eu estou crescendo e de repente eu penso naquele incidente. Não é assim? Você pensa naquela pessoa, ai meu Deus, fulano. Você dá de cara com fulano e teu coração já fica nervoso. Já sente aquele frio na barriga. Seu humor muda. Não é verdade? Não tem circunstância que você sabe que aquela pessoa vai estar e você já fica, gostaria de estar ali. Por quê? Porque de alguma forma você ficou ofendido. E a gente vai ver aqui pela palavra, queria que você colocasse aí em 2 Timóteo 2, 24 e 26. Vamos usar a palavra para confirmar o que a gente está falando, para testificar. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo. Fala comigo, laços do diabo. Mais uma vez, laços do diabo. E que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Então você vai ver aqui que a ofensa é um instrumento de Satanás para conduzir as pessoas debaixo do seu cativeiro. Ela mostra aqui essa palavra que existe uma vontade e essa vontade ela está cativa. Ela está falando que alguém ofendido, que são os contenciosos, são aqueles que vivem se opondo, aqueles que se ofenderam, aqueles que vivem contendendo. Diz que a palavra aqui diz que a sua mente, diz que seu raciocínio, por causa da ofensa, está debaixo de um laço, está debaixo de um cativeiro, para que eles venham a cumprir a vontade do diabo. Então vemos aqui a armadilha da ofensa. Aqueles que se opõem, aqueles que se ofendem facilmente uns com os outros, se tornam cativos do diabo. É um laço mortal. A ofensa é um laço terrível.
é algo muito enganoso. Porque primeiro que a pessoa ofendida, ela é incapaz de raciocinar, ela é incapaz de funcionar com todas as suas faculdades mentais e bom senso. Ela está ofendida, seus sentimentos estão presos, seus sentimentos estão afetados, a sua visão fica obscurecida, porque ela está presa pela ofensa, porque ela está presa pela ira. É interessante que frequentemente aquele que ficou ofendido não percebe que caiu numa armadilha, conforme nós falamos ainda agora. Não percebe que virou prisioneiro. Eles se sentem injustiçados, eles se sentem ofendidos e tiram suas conclusões de maneira precipitadas. Se sente ofendido, tira a conclusão de maneira incorreta. Se sente ofendido, tira a conclusão geralmente de informações que ele recebe que não são reais. Ele suspeita mal, ele fica cativo pela suspeita, recebe informações incorretas, recebe informações e tira conclusão por coisas distorcidas, porque o seu entendimento está entenebrecido, o seu discernimento, ele é parcial. Todo aquele que uma vez comeu a isca da ofensa, ele vai produzir um desses frutos. Toda pessoa que você vê, que você perceber que essa pessoa está ofendida, ela vai apresentar alguns frutos como esse: fruto da ferida, fruto da ira, vai apresentar o fruto da raiva, vai apresentar o fruto da inveja, vai apresentar o fruto da vingança, do ressentimento, do ódio. Em algum estágio que ela estiver, ela vai manifestar esses frutos. E muitas vezes o resultado desses frutos são insultos, são ataques, são divisões. Por isso que surgem tantas divisões, são as separações, são os relacionamentos quebrados. Nós estamos vivendo uma era de muitos relacionamentos descartáveis. Os relacionamentos são facilmente descartados, são facilmente quebrados, as alianças são quebradas. E as pessoas vão trilhando um caminho de obstinação, as pessoas vão trilhando um caminho de orgulho, se mantendo no campo da injustiça. Quantos me entendem? Diga amém. Isso é um problema. Nós precisamos de cura. E a cura vem do Senhor Jesus, vem do seu trono. A cura vem de estarmos nos pés do Senhor Jesus. E também existe um outro perigo, porque a amargura, ela brotando, a palavra diz que ela contamina. E aí a gente precisa ter um cuidado para não tomar as dores de outras pessoas. Fatalmente, quando alguém próximo a nós está sofrendo alguma coisa, está ofendido, nós temos a tendência de sermos empáticos com ela, simpáticos com a situação dela, fortalecendo muitas das vezes essa sensação de vitimismo, ao invés de ajudar essa pessoa a se livrar desses laços do diabo ao qual ela se tornou cativa. Vocês estão me entendendo? Amém? Nós precisamos ajudar essas pessoas. Nós não podemos nos colocar no mesmo nível. Nós não podemos colocar na mesma servidão, nem na mesma parceria. Você vai ver na palavra de Deus vários episódios assim. Eu destaquei um, não precisa abrir, mas daquele contexto da ressurreição de Lázaro, quando Jesus se afasta, Maria se queixa com Jesus: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É lógico que Maria ficou ofendida, Marta também. E aí a palavra diz também que algumas pessoas daquele povo falavam para elas assim: poxa, tá vendo? O mestre foi embora. Versículo 37, depois você vê lá. De João 11, 37. Algumas pessoas falavam assim: poxa, se o mestre estivesse aqui, talvez ele não tivesse morrido mesmo. Imagina isso no coração da Maria. Imagina isso no coração da Marta. Já estavam vitimizadas, já estavam sofridas. Falavam: puxa, é isso mesmo, cara. O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Então precisamos ter esse cuidado. Mateus 24:10 vai nos mostrar também que a ofensa, ela tem uma progressão. E isso é terrível. Nós precisamos estar diante do Senhor para que não caiamos nessa cilada, para que além de ficarmos ofendidos, essa ofensa não venha crescer no nosso coração, provocando outras consequências
terríveis na nossa vida espiritual. Mateus 24, versículo 10, Jesus começa a discursar sobre o princípio das dores. E no versículo 10 ele é enfático, ele diz assim: nesse tempo, fala comigo, nesse tempo. Fala comigo, nesse tempo. Que tempo é esse que o Senhor está falando? O Senhor está falando dos dias atuais. O Senhor está falando dos dias de hoje. Ele diz: nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Então ele está falando de uma progressão da ferida. Quando ele fala que muitos vão se escandalizar, ele está usando ainda aquele termo de escândalo, que significa se melindrar, que significa se chocar, se magoar, significa se ofender. Quantas pessoas estão frustradas no meio do reino? Quantas pessoas estão zangadas umas com as outras? Quantas pessoas estão ofendidas? E ele diz aqui que além disso, além de se ofenderem, elas vão trair os relacionamentos. Nós estamos vivendo isso nos dias atuais. Nós estamos vivendo os últimos tempos. A vinda de Jesus está breve, está batendo as portas. Ele aqui já declarava sobre os princípios das dores, e ele diz que uma grande gama de pessoas estarão ofendidas. E aí ele começa a mostrar um progresso, infelizmente, nesse cativeiro, porque ele diz que o ofendido vai trair, o ofendido vai cair no ódio, vai odiar uns aos outros. É como aquela palavra de Provérbios 18, 19, que diz que um irmão ofendido ele é mais difícil do que conquistar uma cidade fortificada. Já ouviram esse provérbio? Um irmão ofendido, ele é mais difícil de você reconquistar do que uma cidade fortificada. E Salomão está usando esse provérbio, comparando esses muros a um muro de uma fortaleza daquela época, que serviam para deixar entrar os palácios somente aquele a quem o rei queria. Aqueles muros eram feitos para manter distante as pessoas que lutavam contra você. Quem era considerado seu inimigo ficava fora desses muros, era impedido de entrar e só entrava quem você queria. É isso que Salomão está falando. E já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai mencionar também esse muro. Esse muro ele chama de fortaleza em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Se você puder abrir aí também. Se você puder abrir, ligar, a gente também tem um telão. Vai mostrar para a gente o que ele fala sobre essas fortalezas. Ele diz: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Diga, fortalezas. Diga, fortalezas. Derrubando raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você vai ver que ele vai falar aqui sobre essas fortalezas. Ele fala de nós, ele fala de sofismas, ele fala de altivez de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele diz que é para lançarmos fora todo raciocínio. Paulo diz que com as nossas armas, com as armas da nossa guerra, devemos derrubar todo o pensamento que existe, que é contrário à vontade de Deus. E esses pensamentos são raciocínios, são sofismas, eles são na mente, eles são fortalezas criadas na mente. Diga, raciocínio. Bota a mão aqui, raciocínio. Deus quer destruir as fortalezas desses raciocínios. O Espírito Santo quer destruir as fortalezas da sua mente. As fortalezas que impedem você de fluir no Senhor. As fortalezas que te mantêm cativo na falta do perdão e na ofensa. Deus quer destruir, eu creio que Ele vai fazer isso nessa noite, em nome de Jesus. Você tem o direito de se tornar livre. Você é filho de Deus. Você foi chamado pela liberdade que há em Cristo Jesus. Deus vai destruir essas fortalezas. Nunca se houve um tempo de tanta batalha espiritual, meus queridos.
Nunca se houve um tempo de tanta batalha na mente, nos pensamentos. Nunca houve tanta forçação de barra para que a gente pudesse fazer a vontade de Satanás, para mergulharmos no pecado, para mergulharmos na devassidão dessa era atual, no submundo da internet, no submundo da impureza. Nunca houve tanta força na nossa mente para nos levar cativo para as drogas, nossos filhos cativos para as drogas. Nunca houve tanta batalha para desconsiderarmos as autoridades de Deus, para termos um coração dividido. Essa é uma presente era de corações divididos, apartados de Deus. Corações que estão abraçando a apostasia, corações que estão abandonando princípios que outrora defendia com todo o coração. Pessoas estão desistindo de relacionamentos, conforme eu falei, e eu não estou falando só no ambiente da igreja, fora também. Quantas famílias têm sido destruídas, quantos relacionamentos têm sido descartados por causa das ofensas em todo e qualquer setor da sociedade. Quantas pessoas estão migrando de grupos para outros por causa da ferida, trazendo essa quebra banal das alianças por causa de amargura, por causa de ressentimentos. Isso são sofismas. Deus vai destruir esses sofismas nesses dias. Deus vai destruir essas fortalezas nesses dias, esses raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus, porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Ele reinará. Glória a Deus. Sofisma, o que é sofisma? Sofisma é um argumento enganador. Sofisma é um argumento que para você muitas das vezes parece fazer sentido, mas está errado. É aquele pensamento que você acredita que está certo, mas ele está errado. Ele é usado para levar você a acreditar numa mentira. Ele é usado para fazer você ter raciocínios contra Deus, contra a igreja, contra o senhorio de Jesus, para você pensar coisas que são contrárias à vontade de Deus. O salmista, ele também dá um exemplo interessante sobre um tipo de sofisma. No Salmo 55, Salmo 55, Davi vai relatar uma história versículo 12. Davi diz assim: se fosse o inimigo que me afrontava, eu o teria suportado. Se fosse o adversário que se engrandecesse contra mim, dele eu teria me escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu amigo íntimo. Conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Então Davi começa a mostrar um sofisma que é muito atual, o engano que é muito atual, que é você acreditar que você é muito mais ofendido por aqueles que estão próximos de você do que aqueles que são distantes. Ele vai mostrar que muitas das vezes nos sentimos mais ofendidos por aqueles que representam alguma coisa para nós. É porque nós temos expectativas nessas pessoas. Temos expectativas nessa relação. Só abrindo um parênteses. Lembra quando você se converteu? Quantos aqui lembram os primeiros dias de convertido? Que glória, não era? Eram dias de muita intensidade com Deus, dias de alegria, não é isso? Dias que você se dava para o Senhor, dias que você se dava para a sua obra, dias que você era cheio do Espírito Santo, né? Aquele fervor, aquela graça de Deus, aquele fogo intenso. A gente não pensava em nada, só nós pensávamos em doar cada vez mais para o Senhor e éramos cheios do Espírito Santo. Quantos aqui um dia foram cheios do Espírito Santo aqui? Pode dar glória a Deus nesse momento aqui? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Nós vivíamos os dias do primeiro amor, vivíamos com muita intensidade, com muita paixão. E aí, de repente,
nosso coração começa a se esfriar porque alguém falou alguma coisa contra nós. Começou a se esfriar porque fizeram algo contra nós, porque acreditamos que cometeram injustiças contra nós. Nós, quando nos convertemos porque a intenção maior era sermos amados, né? Nós éramos excluídos socialmente, excluídos racialmente, e de repente, quando você é inserido no contexto da família de Deus, você encontra esse amor, mas de repente, alguém te ofende. E agora é um grande dilema, porque agora você está na casa de Deus, e é exatamente na casa de Deus, nessa família, que alguém me ofende, que alguém pisa no meu pé. Pô, não acredito, cara. E isso é um grande dilema, porque a nossa expectativa com os irmãos, elas são maiores. Isso acontece porque nós geramos muitas expectativas das pessoas, e se elas não conseguem suprir essas expectativas, nós nos frustramos. É por isso que quem te fere muito mais, você acredita, né, no caso, são as pessoas da igreja do que as pessoas do mundo. Nós não temos expectativa com as pessoas do mundo. Então, se elas nos ofenderem, mas e quando é um irmão? E quando é o pastor que se esqueceu de você, esqueceu de visitar, não falou com você? Quando é aquele irmão que de alguma forma não te viu na rua, esqueceu teu aniversário? Puxa, não botaram no Face meu aniversário. Ah, não, fiquei de mal. Porque a expectativa nessas pessoas são muito grande. É isso que Davi está falando aqui. Se fosse um inimigo, não estava nem aí. Mas como é você, meu amigo íntimo, como é você que é alguém tão próximo de mim, a ofensa, ela passa a ser muito maior. É comum, né? A gente vê pessoas que estão desgarradas, que estão passando por um processo, elas falam assim: ah, hoje eu estou no mundo e estou bem melhor. Já viu isso? Se a gente não ouve, eu já ouvi alguém falar para mim: não, agora eu estou lá, eu estou bem melhor. Quando não é isso, posta, né, nas redes sociais, no mundão lá, né, de mão dada com o capeta, mas está feliz. Ei! Nas garras do diabo e feliz, como? Se aqui tem vida abundante, se aqui tem vida plena, se aqui tem a família, se aqui somos acolhidos no amor de Cristo Jesus e dos irmãos. É comum você ouvir isso. É comum um casal que está sempre brigando, quando se afasta de Deus, ele diz: ah, agora nós temos menos problemas, temos tido menos problemas, estamos vivendo melhor, sabe? Estamos nos entendendo mais. Isso é fake news, tá? Pode ter certeza. As pessoas de lá me tratam tão bem, né? Você ouve muito isso. Pô, lá fora estão me tratando tão bem. Mas é por quê? Porque as expectativas são maiores. Mas a nossa expectativa não pode estar nas pessoas. A nossa expectativa tem que estar no Senhor. Amém? Ele é o centro da nossa vida. Ele é a razão do nosso viver. Então, se o irmão esqueceu de visitar, se o pastor esqueceu de apertar a sua mão, se passou por você e não falou, que fúria, Jeová. Agora o que começa a acontecer? Agora as fortalezas começam a entrar. Aqueles muros que eu falei, a pessoa começa a levantar. Não, já que me feriram aqui, eu tenho que me proteger. Fizeram isso comigo. Ah, não quero caminhar mais. Ah, não quero mais isso. Ah, não quero mais aquilo. Ah, não quero mais estar com os irmãos. Ah, não quero mais comunhão. Ah, não quero mais servir. Tem pessoas que saem até do serviço, você nem sabe. Estava no serviço ontem, quando vai ver não está mais. Porque se ofendeu. Começa a desenvolver esses mecanismos de defesa, raciocínios que se levantam na mente para te proteger, para você não se machucar de novo. Quantos estão entendendo? Amém? Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer derramar vida abundante sobre nossas vidas. Você não precisa ficar selecionando novos ciclos de convivência, selecionando quem é aquele ou aquela que pode estar com você, que pode ter o teu coração. O Senhor quer destruir essas fortalezas. Você não pode esquecer que fiel é a ferida feita por aqueles que amam, diz a palavra de Deus. Fiel é a ferida feita por aqueles que amam. Você não pode esquecer que quem nos ama
de verdade, fala a verdade sobre nós. Você não pode se fechar para isso, porque nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser tratados naquela área que mais precisamos parecer com Cristo Jesus. Até que o Senhor possa ter mais dele e menos de mim. Não adianta só a gente cantar, né? Mais de ti e menos de mim, se de fato nós não permitirmos que isso aconteça. Eu estou terminando e quero orar por algumas pessoas aqui. Você lembra da progressão da ferida que eu falei? De Mateus 24? Muitos vão se sentir ofendidos e por causa da ofensa, eles vão trair, eles vão odiar. O que é traição? O que é traição? Traição é quando eu busco meu benefício às custas de um relacionamento. Traição é quando eu busco o meu benefício. Traição é quando eu busco a minha proteção às custas de quem eu tenho relacionamento. Então é mais ou menos assim, não, agora eu vou me proteger, independente do que fulano pensar ou achar. Eu não quero mais ele comigo, não quero mais estar perto dele. Então isso é a traição dos relacionamentos. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu estou ofendido. A traição é um boicote. A traição é um veto. A traição é uma punição de um relacionamento. E se não houver uma restauração, se não houver um arrependimento em tempo oportuno, essa relação é completamente assassinada. É isso que a palavra diz lá em 1 João 3,15, não precisa abrir, diz que todo aquele que odeia a seu irmão é um homicida. E o homicida não tem parte no reino de Deus. Quantos querem o reino de Deus aqui? Nós queremos o reino de Deus. Por isso precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado com as ofensas. Precisamos ter cuidado com o nosso coração, com essa progressão da ofensa, porque daí vem o ódio. O que é o ódio? O ódio é raiva de uma pessoa. Não necessariamente o ódio é raiva. O ódio, na verdade, é falta de amor. É você estar sem amor. Muitas das vezes o desprezo manifesta o ódio. Muitas das vezes ignorar alguém manifesta o ódio. Você odeia tanto aquela pessoa que agora você ignora. Então não necessariamente é atitude de raiva, mas o ódio é a falta de amor, o ódio é o esfriamento do amor. São estágios, conforme eu falei. Eles vão acontecendo na vida de uma pessoa, ela vai passando por alguns processos. Eu penso que aqui, nesse auditório, tem pessoas que estão no início desse processo, infelizmente. Tem outras que talvez estejam no outro nível desse processo, mas a verdade é que essas relações podem estar em qualquer nível. Pode ser nível social, talvez você não esteja ofendido com alguém no contexto do reino, mas pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser sua família, pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser o filho que saiu de casa, a filha que fugiu. Existem muitos exemplos de ofensas em nossas vidas. E o resultado dessas ofensas é a deserção, é a apostasia do amor. Existem pessoas aqui nesse lugar que também já se ofenderam com Deus, porque Deus não deu para elas aquilo que elas achavam que era para dar naquele tempo. Então também isso gera uma ofensa. A pessoa está ali insistindo, Senhor me dá, e a coisa não vem, a bênção não vem, se ofende com Deus. Muitos desertam porque se ofendem com Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que a ofensa é um solo fértil para o engano. Conforme eu já falei, é um laço, é uma armadilha, e permanecer nela vai trazer muito prejuízo. Nós temos muito prejuízo, prejuízos emocionais, na nossa saúde física. Temos prejuízos na nossa saúde espiritual. A nossa própria casa, conforme eu falei, que deveria ser um lugar de aconchego, um lugar de paz, é um lugar de briga, de constantes brigas, de constantes desavenças, de constantes desordem, de constantes transtornos. Porque não há arrependimento, porque não há reconciliação, porque não há paz.
O que você vai fazer com a ofensa vai determinar o seu futuro. Amém? Entendeu isso? O que você vai fazer com a ofensa vai determinar o seu futuro. Quantos aqui não querem estar ofendidos por nada? Amém? Glória a Deus. Para não estarmos ofendidos por nada, precisamos estar cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus, antes de assentar aos céus, Ele falou assim para os discípulos, Ele soprou sobre eles o teu Espírito e pediu que eles perdoassem uns aos outros mutuamente. Perdoem as dívidas uns dos outros, assim como eu os tenho perdoado. Assim como eu tenho perdoado as vossas ofensas. Então, se você é cheia do Espírito Santo, você tem a capacidade para cumprir a vontade de Deus. Aqueles discípulos do início que nós lemos tinham a capacidade para cumprir a vontade de Deus. E a cura está exatamente em exercitar um coração livre das ofensas. O apóstolo Paulo, eu estou terminando, ele fala em Atos 24:16, tem uma tradução que é da Bíblia Thompson e Corrigida Fiel, que eu gosto muito. Atos 24:16. Ele diz assim: por isso sempre procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Outra tradução diz assim: por isso eu exercito uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então nós precisamos exercitar uma consciência sem ofensa o tempo todo. Precisamos fazer esse exercício. Davi, no Salmo 35, 11, 14, não precisa abrir, diz que quando eles lhe pagaram o mal pelo bem, ele resolve perdoar, ele resolve reconciliar. Ele diz que as pessoas estavam distorcendo as palavras dele, ele diz que as pessoas estavam injuriando ele, mas mesmo assim, ele se veste de pano, de saco e cinza, e ora e abençoa aquelas pessoas, e se reconcilia com aquelas pessoas. É necessário sermos humildes para reconhecer que temos a ofensa. Talvez, se eu perguntasse aqui antes, quem se sente magoado? Quem já se sente ferido? Sem descortinar essa palavra, muitos de nós, pelo orgulho, não nos expressaríamos, não nos exporíamos, por causa do orgulho que temos. E aí também não somos curados. É necessário reconhecer que você está ofendido, e é necessário dizer para Deus: Senhor, eu preciso perdoar. Ou também, em alguns casos, Senhor, eu preciso de perdão. E quando acontece isso, nós somos aperfeiçoados, nós somos transformados à imagem de Deus. Ainda que alguém pudesse ter errado com você, mas você aprende a superar, assim como foi com Jesus. Jesus foi cuspido, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi escarnecido, Jesus foi injustiçado. Houve a ofensa ou não houve? Jesus ficou ofendido ou não? Mas na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a Deus ele rendeu o seu espírito. Nós precisamos estar rendidos ao Senhor para aprender a superar essa questão da falta de perdão. O Senhor precisa trabalhar em nossos corações. Precisamos estar capturados por Cristo, conforme diz essa palavra aqui. Todo pensamento obediente, todo pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Quantos aqui têm Jesus Cristo como Senhor? Tendo Ele como Senhor, nós precisamos ser obedientes à sua vontade. Somos cheios do Espírito Santo para poder fazer a vontade do Senhor. Só terminar um testemunho. Eu uma vez, passando por uma situação de muita injúria, passando por uma situação de injustiça, de luta, e aí eu fechei meu coração para uma determinada pessoa, e aí eu falei comigo mesmo: não quero nem essa pessoa perto de mim, quero nem ver mais, já tentei de tudo, quero saber, não vou dar mais chance.
Ainda mais eu, que sou espiritual, pastorzão, né? E aí uma vez eu tive que ir em um determinado local de trabalho dessa pessoa. E ficou uma luta dentro de mim. Vou, não vou, passo, não passo, falo com ela, não falo. Já tinha determinado no meu coração, não vou falar. Afinal de contas, né, cara? Pô, eu sou o cara que faço tudo certinho, né? Afinal de contas, eu sou o cara que busco, que oro. E aí, nessa minha soberba, nessa minha arrogância, eu passei onde essa pessoa estava trabalhando, estacionei o carro nos fundos do teu serviço, e o Espírito Santo me pegou, me despedaçou, me arrebentou, me capturou. O Espírito Santo falou para mim assim: por que você não vai falar com aquela pessoa? Aí eu tentei com os sofismas, não por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, porque ela fez isso, que ela me machucou. O Espírito Santo me fez a pergunta: você se acha melhor do que ela? Aí Jesus, ele perguntou: em que você se acha melhor do que essa pessoa? E me passou a minha história todinha da minha vida, da onde Deus me tirou, dos livramentos que vieram à minha vida, mas muito mais passou a história da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Quem era eu para não perdoar aquela pessoa? E eu vou te falar, o Espírito Santo me pegou de um jeito, eu chorando, saí do carro chorando, fui, abracei aquela, até hoje acho que ela nem entendeu isso, chorando, abracei aquela pessoa, e falei com ela: poxa, eu preciso de você, vai lá na minha casa para a gente almoçar, eu quero conversar com você. Ela não entendeu nada, ficou surpresa, e depois nós nos reconciliamos, e vivemos como família hoje em dia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida também nessa noite. Em nome de Jesus. O que você vai fazer com a ofensa vai determinar o seu futuro. É possível que tenha pessoas aqui que carregam mágoas, frustrações por anos, pela esposa, pelo pai, pelo irmão, pelo filho, pelo marido, por pessoas que te traíram, mas eu quero declarar para você que hoje é a noite da tua libertação, em nome de Jesus. Meu querido, você precisa perdoar. Meu querido, você precisa ser perdoado. Hoje é noite de desobstruir o amor. Você vai sentir o teu amor sendo desobstruído, todo entulho, sabe, toda sujeira, toda pedra, toda planta que não foi o Senhor que colocou, que edificou, vai ser arrancada nessa noite, em nome de Jesus, e você vai voltar a fluir no Senhor como antes. Hoje é a noite do seu ego ser vencido por Cristo. Hoje é a noite do seu ego ser vencido pela operação da cruz. Ele vai operar na tua vida para te fazer mais parecido com Ele, porque o Senhor já te perdoou na cruz. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de relacionamentos. Muitas das vezes nos ferimos, sim, mas existe o remédio. O remédio é o perdão. O remédio é a reconciliação. O perfeito amor lança fora todo medo. E nós podemos amar por causa do amor de Jesus, que já foi derramado em nossos corações. Quantos creem assim? Amém? Feche teus olhos. Nós vamos ministrar uma canção. Eu queria que você fizesse dela uma reflexão para a tua vida. Eu sei que muitos já conhecem essa canção, mas cada vez que eu ouço, cada vez que eu olho para essa canção, eu me aprofundo mais nela e vejo o quanto eu preciso ser transformado ainda por Jesus. Vejo o quanto eu preciso me entregar ainda mais para Jesus. Ainda não me entreguei o suficiente. Talvez muitas pessoas não estão desfrutando dessa graça de Deus porque não se entregaram suficientemente ao senhorio de Cristo. Eu queria que você fizesse dela a sua oração, em nome de Jesus.